Deus é bom o tempo todo. Amém. Vamos nos pôr em pé, irmãos? Feche seus olhos. Senhor, aqui estamos, papai. Mais uma noite, reunidos, Senhor, em teu nome. E primeiramente, ó Pai, eu quero lhe agradecer, Senhor, por nos ter escolhido, Senhor. Hoje, como o Senhor já sabe, lá em casa eu imaginando, Senhor, o Senhor aí de cima, olhando essa multidão de pessoas neste mundo, e o Senhor ali escolhendo nós, os irmãos, para estar na tua casa, te louvando, te buscando e tendo a chance da salvação. E quantos milhares, milhões que estão aí, talvez até tiveram um chamado, Senhor, mas não quiseram. Outros vieram e não permaneceram. E nem sabem o que estão perdendo e o que vão perder. Então, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos deste, Senhor, de estar aqui na tua casa, te buscando, te louvando, mesmo sendo pecadores, mas aqui nós estamos, Senhor, pois a tua palavra diz que nós somos pecadores. Mas nós pedimos perdão a Ti, Senhor. Como eu peço nesta hora, Senhor, nos perdoe, ó Pai, pelos nossos erros, as nossas falhas, Senhor. Nos perdoe mesmo, Senhor, pelos nossos pensamentos, aquilo que olhamos e não deveríamos, Senhor. Aquilo que escutamos e não deveríamos escutar e aderimos para nós coisas erradas, Senhor. Então nos perdoe, ó Pai. Nos perdoe, ó Pai. Em nome de Jesus. E assim aqui também eu venho lhe pedir, Senhor. Libera a chuva, Senhor. Libera a chuva para nós. Uma chuva calma. Uma chuva que venha, Senhor, abençoar a nossa agricultura, ó Pai. E também lhe peço, Senhor, que o Senhor venha cessar a chuva lá no Rio Grande do Sul, ó Pai. Pai, abençoe aquele povo, ó Pai. Por mais que seja o estado de mais erros espirituais, idolatrias, mas dê mais uma chance àquele povo, Senhor. Abençoe eles, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Aleluias. Satanás, escuta aqui agora. É em nome de Jesus que eu ordeno a vocês que estejam amarrados, amordaçados e sem força, em nome de Jesus. Demônios de todas as áreas, pega tudo que é de vocês agora, põe dentro de um saco aí e vaza, some das nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos. Ô Lucas, põe aí para mim 2 Pedro 1. Versículo 10 e 11. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais frouxos. É isso? Cada vez mais firmes, na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais
abandonarão a fé. E assim receberão todo o direito de estar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você tem um chamado, você foi escolhido, e não valoriza, não todos, mas se for ver em todas as igrejas, o povo não valoriza, não dá o verdadeiro valor a si mesmo, porque a palavra diz, nós somos chamados, escolhidos a dedos, e não damos importância, mas chama para uma festona aí, ó, compra uma roupa cara, aluga uma roupa cara, mas a festa vai, mas deixa muitas vezes de vir na igreja por pouca coisa. Não valoriza que aqui nós estamos apenas de passagem e um dia nós vamos partir dessa. E aquele que pegar firme vai para melhor, aquele que ficar frouxo vai para pior, que é o inferno. Então valorize cada vez mais, que neste louvor, valorize, irmãos. Valorize, porque você foi chamado, você foi tirado do mundo das trevas que está este mundo hoje, cada vez pior. A gente vê cada vez pior. As roupas indecentes, né, que as mulheres estão usando hoje. Por que isso? Satanás está usando. Ontem, eu e a Raquelina, nós fomos para Ourinhos. Aí depois nós fomos num shopping que tem lá, para quem conhece, um mini shopping. E então eu estava falando, comentando para ela, reparando o tipo do povo, o tipo das roupas que as meninas hoje estão usando. Parecendo 50% do corpo. Para que isso? Tudo obra de Satanás. As músicas de hoje, antigamente aí para os mais velhos, né, os modão sertanejos, tinha uma história ali. Hoje, é uns funk, uns troços sem uns palavrão. Satanás está dominando o mundo aí fora. E nós fomos resgatados deste mundo para vir para a igreja. Olha um pouquinho. Eu estava conversando também essa semana com o pastor da presbiteriana lá, de Abatiá, faz 3 meses que ele está lá agora, e ele estava me contando que a igreja perdeu muitos membros, ele está indo em casa dos membros que eram firmes na igreja e saíram. O povo não quer voltar. Satanás pegou eles, e agora o povo não consegue voltar mais para a igreja. Caíram na garra de Satanás. E bobeia para ver se também nós não caímos na garra de Satanás, irmãos. Então pega firme, agradeça a Deus todo dia por estarem aqui, por serem escolhidos. E se ficar frouxo, irmãos, pode ter a certeza que amanhã você é o próximo a sair. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Eu venho aqui, né, eu falo assim, mas o que eu vou pregar para eles, né? Não que a gente não tem pregação, mas a gente quer trazer uma palavra de Deus para vocês. Mas uma coisa que você sempre deve estar meditando na tua cabeça, fala assim para mim, por que igreja? Fala, por que igreja? Então, olha bem, você tem que ter esse porquê bem determinado para você permanecer firme. Então, a igreja... Nós já aprendemos, né? A igreja não é o lugar, por exemplo, o lugar aqui não é igreja, né? Mas a igreja tem um lugar, diga comigo, a igreja nossa tem um lugar. Então, igreja não é um lugar, igreja é a reunião das pessoas. Agora, presta bem, ó, para mim formar uma família, então a igreja é a família de Deus. Então, para mim formar uma família que não tem casa para morar ou para ir, né, gente? Ruim, né? Mas a casa não é a família. Uma família sem dinheiro, né, gente? É terrível, né?
Mas a família tem dinheiro, é uma bênção. Então, assim é a igreja. Pegaram? Uma família pequena é uma bênção, uma família grande é mais bênção ainda. Né? Uma família que trabalha, uma família que se ama, uma família que se une, uma família que luta um pelo outro é uma bênção. Agora, olha bem, a igreja não é uma família do mundo, a igreja é a família de Deus. Entende? Então, tanto é que quando Jesus ele vier, ele não vai vir buscar pessoas fora da família dele, ele vai vir buscar a sua família, a sua igreja. Pegaram? Então ele vai vir buscar aqueles que são de Deus, e aqueles que são de Deus estão na igreja. E aí, pastor, mas e esse monte de igreja? Então, esse monte de igreja é religião. Deus só tem uma família. Agora, essa família é tão grande que ela se reúne em grupos, que quando eles se organizam juridicamente dos homens, eles têm que abrir uma religião. Aí quando a família perde um pouquinho o aspecto de família de Deus, o que eles fazem? Eles começam a achar que a igreja deles é a única que é de Deus. Não, a igreja são todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor. E a separação de grupos geralmente é dada por causa de circunstâncias ou de visões que Deus dá, quer dizer, um propósito que Deus dá. Então, o propósito que Deus dá para nós faz com que nós tenhamos uma reunião de um grupo de pessoas para entrar no mesmo propósito. Então, quando nós somos unidos nesse propósito, as outras igrejas, né, são reunidas também por causa do propósito deles, então nós formamos uma nação de Deus. Né? A família está crescendo e virando uma nação. Primeiro nós somos filhos, depois nós somos irmãos, aí nós formamos tribos e depois nós formamos nações. Separados, mas somos tudo povo de Deus. Amém, querido? É só para você ter uma ideia, tá? E Jesus vai vir buscar a sua igreja. Diga comigo, Jesus vai vir buscar a igreja. Então, olha bem, quando Jesus voltar e ele não te encontrar na igreja, o que vai acontecer com você? Você vai ser contado com aqueles que não são da igreja. Então, quando alguém fala para você assim, mas precisa ir na igreja? Não precisa só ir na igreja, você precisa se envolver com a igreja, fazer parte dela, ser membro dela, porque senão tu fica. Os visitantes não quer dizer que eles são igreja, aqueles indecisos não quer dizer que são igreja, aqueles que estão divergindo ideias, que estão em discordância, já saíram da igreja. Eles podem estar vindo na religião, na igreja, no lugar, está no meio da igreja, mas não são igreja. Por isso que nós temos que andar em concordância, porque se nós não andar em concordância, se nós não sermos uma família, nós deixamos de ser igreja. Amém, querido? Agora, olha bem, eu quero que põe lá em 1 Timóteo 2,5. Essa é a palavra dessa noite, tá? Olha bem, 1 Timóteo 2,5. Pois existe só um Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. O ser humano, Cristo Jesus. Põe para mim também Romanos 8,34. Romanos 8,34. Está ligeiro, enfim. Ó, será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu. Ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus, e ele pede a Deus em favor de todos nós. Agora, vamos lá. 1 João, não é João, tá? É 1 João 2, de 1 a 2. Meus filhinhos, escrevo isto a vocês, para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, quem faz o que é
correto. Ele nos defende diante do Pai. Através desses 3 versículos aqui, eu quero falar para vocês o seguinte: por que que é só Jesus? Repitam comigo, por que que é só Jesus? Então, a primeira coisa que nós temos que entender, lá em Naum, lá diz assim, né? Que Deus não toma por inocente o culpado. Também diz a palavra de Deus, né? Que Deus é justo, está sentado num trono de equidade, entende? Mas é grande em misericórdia. Só que presta bem atenção para você ver. Deus é santo e o homem é pecador. A Bíblia fala assim, que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então preste bem atenção numa coisa aqui. Nenhum ser humano pode se salvar porque ele tem a natureza pecaminosa. Quando você entende o que é uma natureza pecaminosa, você vai entender que essa natureza pecaminosa, ela não tem cura, ela não tem como sarar ela. Você vai carregar isso até a sua morte. Por quê? Porque você habita no corpo de pecado. Diga comigo, corpo de pecado. Então essa natureza, ela quer dirigir tua vida. A Bíblia fala, a natureza carnal quer dirigir a sua vida. Quando você batiza, lá no coisa assim, você está batizando, enterrando o velho homem e nasce o novo, mas aquele velho homem continua dentro de você. A sua natureza continua dentro de você. Por causa disso, aprende isso, igreja, o orgulho se torna, entende, o nosso maior inimigo. Porque muitas vezes Deus está chamando a nossa atenção e nós estamos falando, Deus conhece meu coração, Deus sabe o que eu penso, Deus sabe no que sei o que, Deus sabe. Só que você tem que saber que não tem um justo sequer diante de Deus. A todo tempo nós temos que ser pessoas que estão em arrependimento diante de Deus. Nós temos que estar prostrados diante de Deus, porque a nossa natureza nos condena. Quando você se defende, querido, para você mesmo, quando você se olha com bons olhos para você mesmo, você está dizendo, querido, que a tua maneira de pensar, a tua maneira de agir, ela é justa diante de Deus. Não existe isso. A nossa justiça é como trapo de imundícia diante de Deus. Nós só somos, querido, abençoados quando nós estamos rendidos diante de Deus, quando nós estamos humildes diante de Deus, quando nós estamos arrependidos diante de Deus, quando nós estamos, querido, nos buscando socorro de Deus. Por quê? Porque essa natureza, ela é pecaminosa. Quando nós nos defendemos, nós se lascamos espiritualmente. Se lascamos espiritualmente. Não tem um justo sequer. E aí, querido, olha bem, por causa dessa nossa natureza, veio a morte. E por causa da morte o homem não tem chance. Nenhum homem pode salvar a si mesmo. A nossa justiça nunca vai ser suficiente para nós merecer a salvação. Aí, querido, quando que entra Jesus? Jesus veio, se fez homem, se torna um ser humano igual a nós. Só que quem foi sobre Maria, para poder Maria fecundou o óvulo de Maria, o útero de Maria? Foi o Espírito Santo, Deus. Jesus, ele vem, querido, não como filho de José, ele vem como filho de Deus. E o Verbo se fez um ser humano e habitou entre nós. E diz João, e nós o vimos com sua glória, com seu coisa. Ele veio, querido, em uma missão, resolver aquilo que não tinha jeito de resolver. Então não acha você, porque você entregou a tua vida para Jesus, agora você pode confiar em você. Mentira. Se alguém orgulhar-se, orgulhe-se nisso, e me conhecer, e saber que eu sou Deus, orgulhe-se em Jesus, nunca em você mesmo.
Por que o pastor está falando isso? Porque tem muita gente, querido, que não está com a bênção de Deus, está com o amor de Deus, porque Deus ama todo mundo. Então não confunda isso. Deus te ama, está te abençoando o máximo que Ele pode, porque Ele ama todo mundo. Como é que Ele não vai abençoar um pouquinho a tua vida que está vindo na igreja? Mas se você, querido, não entender isso que o pastor está falando, e quando o pastor está exercendo autoridade sobre a vida de membro da igreja, o pastor bom, ele não está exercendo autoridade porque ele gosta, porque ele quer, ou porque ele quer dar uma de bom, ou porque ele quer estar mais certo do que você. Ele está exercendo, querido, porque faz parte da tua natureza o sacrifício em obedecer uma autoridade para poder você estar salvo. Lá no seu trabalho é a mesma coisa. Faz parte da tua natureza que você se submeteu ao patrão. Por quê? Porque a tua natureza, querido, ela te amaldiçoa de dia e de noite. O que faz separação entre Deus quer abençoar nós, mas o que faz separação entre nós e a bênção de Deus, a presença de Deus, são as nossas iniquidades. O que é iniquidade? É a sua natureza. Então não importa se o meu pastor estava certo, o que importa, querido, é que eu estou me sacrificando. Por que, Raquel, que existe o sacrifício de animais? Aquele sacrifício de animais significa sacrificar a carne, a natureza humana, a natureza carnal. Então quando eu estou fazendo aquilo que eu não quero, não acho certo, não gosto, mas é princípio de Deus, eu sacrifico o meu eu, a minha natureza está sendo oferecida como oferta pelo meu pecado. Só que não é mais agora, o meu sacrifício não pode me salvar, eu estou me oferecendo porque Jesus me salvou, e eu agora morri para o mundo, morri para mim mesmo, morri para a carne, mas vivo para Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, querido, obedecer. Quando você tem, querido, uma autoridade sobre você, você tem uma grande oportunidade. Os irmãos que saíram comigo lá da Metodista, eles lembram que o que eu mais chorava é porque eu não tinha mais pastor. E era fácil obedecer ao nosso pastor, Fábio, Raquel? Diante do que nós fazíamos? Não era. Mas obedecer pastor e patrão, querido, é um lugar de segurança, autoridade. Se eu for lá na prefeitura, eu quero saber o que o Jaelso pensa, né? É uma questão de segurança, de proteção, de guarda. Ninguém pode tocar na minha vida, nenhum diabo pode tocar na minha vida quando eu aprendo o princípio de autoridade. E ninguém se submete a Deus, se não se submeter ao pastor, ao patrão, ao líder, ao pai, à mãe. Como que você diz que você é obediente, é temente, tem um coração temente a Deus, e você não tira proveito de autoridade, para poder estar perto de Deus? E aí vem tudo, a gratidão. Quando eu estou descontente com o meu trabalho, né? Eu não estou deixando o problema que eu tenho, querido, com o meu trabalho de me transformar. Eu estou andando segundo o mundo, e a Bíblia diz, não se conformei-vos com esse mundo. Eu estou andando conforme a minha natureza, e a Bíblia diz, querido, que é para matar a velha natureza, para que a nova viva em nós. Estão entendendo ou não? Então, pastor dá aula prática para vocês, mas vocês não querem. Por quê? Porque andar pela natureza da carne é fácil, mas andar, querido, pela palavra de Deus é sacrifício, todo dia. E se você quiser pegar o caminho da bênção, aprenda que o caminho da bênção é sacrificar. Depois que você começa a colher, e Deus começa a te abençoar, e te dar autoridade também, te dar bênção, te dar isso, te dar aquilo, te colocar como cabeça, não como cauda, aí que você vai ver como é que o povo é triste. O povo é triste. Aí você tem que lembrar, eu era um. Agora, né? Assim como eu judiei dos meus líderes, agora eu tenho que, e eles tiveram paciência comigo, agora eu tenho que aprender com meus líderes, eu tenho que ter paciência com o povo também.
Agora olha bem, a justiça de Deus ela é tão grande, tão forte, que Deus não toma por inocente o culpado. Então Deus não toma nós por inocente. Mas quando nós vamos para Jesus, e nós começamos a se submeter a Jesus, aí nós começamos a orar, e buscar, e confessar, e compreender, Jesus ele se torna o nosso substituto. Ele levou sobre a cruz do madeiro todos os nossos pecados. E ali João está falando assim, que mesmo que você pecou depois que aceitou Jesus, mesmo que você viveu até errado até hoje, se você ir até Jesus e confessar o teu pecado, e se arrepender, e começar a fazer as coisas conforme a palavra manda, Ele vai, te perdoar, e vai te renovar, e vai te abençoar. Então, quando a Bíblia fala sobre Jesus, você tem que aprender essa característica de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Mas o que a Bíblia está querendo dizer, o que eu quero dizer para você essa noite, que Jesus é o nosso mediador. Se você pegar e falar, Senhor, me ajuda. Você ouvindo essa palavra, amanhã você vai continuar pisando na bola. Você não precisa do perdão do prefeito, do perdão do patrão, do perdão do pastor, mas você precisa primeiro do perdão de Deus. Você precisa do perdão de Deus. Entende? Porque essas pessoas sabem lidar com você, porque todo mundo faz o que você faz com eles. Mas você precisa do perdão de Deus, porque todas as pessoas precisam do perdão de Deus, por causa do modo dela ver o patrão, por causa dela ver o modo de ver o pai e a mãe, por causa do modo dela ver o pastor, por causa do modo dela ver um líder da igreja, por causa dela ver um modo de ver as pessoas que fazem parte da vida delas, que traíram elas. Então todas precisam. Todas precisam. Agora, você acha que você não precisa? Então você precisa se converter, mas você precisa do perdão de Deus. Essas pessoas certamente te perdoam. Por quê? Porque ninguém tem um empregado que não gosta, ninguém tem um filho que ele não ama, ninguém tem uma ovelha que não quer que ela venha. Quanto mais ovelha vir aqui, mais a gente vai ter gente para amar, para gostar, e não vai gostar que ninguém sai. Então você não precisa do perdão dessa pessoa, porque essas pessoas já te perdoam. Mas você precisa do perdão de Deus, porque Deus é justo, e você está sob juízo, e o executor desse juízo é o promotor, é o diabo. E Deus não toma por inocente o culpado por causa da justiça dele. Então você precisa estar todo dia diante de Deus e falando, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu estou indo trabalhar, Deus, imagina quantos pecados eu faço com o meu patrão durante o dia, com as pessoas, com a minha maneira de ser, de viver. Eu preciso de misericórdia, Deus. Me ajuda, Senhor, a ter bons olhos, para que eu não use isso para ser dirigido conforme o mundo, mas que eu use isso para me transformar. Olha lá, o Dorival, ele confessa comigo que ele tem umas lutas lá no trabalho dele, espiritual. Né? E o que nós mais conversamos, né? É amar a pessoa, é tirar proveito daquilo, não para aquela pessoa mudar, mas para o Dorival mudar. O Dorival que tem que mudar. Nós queremos que o mundo mude por causa de nós. Querido, não é nós que muda. Nós não vamos pegar a forma deles, mas nós temos ensinamento da palavra, como reagir naquele momento, naquele lugar, naquele exato instante, seguindo os princípios de Deus. E Deus vai nos promover por causa disso. Nós vamos se tornar pessoas especiais. Eu garanto que o Pedro está lá no banco, lá tirando proveito disso, não está, Pedro? O Pedro me levou lá para ensinar os colegas dele. Agora mesmo, ontem mesmo o Pedro estava falando para mim, pastor, dá mais umas dicas nisso, lá, né? Então, Deus tem a receita, querido. Agora pensa bem, as pessoas que nem vêm na nossa igreja estão tirando proveito do que você aprende aqui, e você está teimando, achando que você é bom.
achando que você está certo. Para com isso. Para. Mesmo que você estiver certo, o que é a tua justiça? É trapo de imundícia. Então a nossa dependência é Deus. Não tem nada tão bom que Deus não possa melhorar, e não tem nada tão ruim que Deus não possa consertar. Não tem problema que Deus não possa resolver. Mas nós temos que seguir o caminho é Jesus. Então olha bem, não tem como você não ser executado pela maneira que você vive. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, aquilo que o homem planta, isso ele colherá. Como é que eu faço então? Eu tenho um Redentor, eu tenho um Salvador, eu tenho um advogado, eu tenho um que pleiteia por mim, diante do Pai. Então agora, querido, eu vou de Jesus, Jesus me perdoa, Ele me redime, entende? E se você ir indo junto com Jesus, andando no caminho, Ele te transforma, Ele te levanta, Ele faz, querido, do pobre ser um rico, entende? Do pau mandado se tornar patrão. Ele faz, querido, daquele que é liderado se tornar líder. Ele faz da cauda cabeça. Mas você precisa entender que você tem que estar junto com esse intercessor, junto. E junto com ele, querido, não é só orar faz parte. É você estar ouvindo e obedecendo. Sacrificando. Toda vez que tiver difícil, você lembra dos animais que eram, e a tua carne vai ser oferecida como sacrifício quando você estiver obedecendo sem vontade, sem entender, sem querer. E é muito mais fácil quando você tem uma liderança para você obedecer, porque o mais importante não é a liderança estar certa, sabe, Raquel? O mais importante é eu não estar fazendo a minha vontade, é eu estar fazendo sacrifício, querido, é eu estar pondo o meu eu no altar, porque toda vez que eu estou obedecendo, eu estou ofertando a Deus, o quê? O meu eu. O orgulho desgramado, né? Então vamos lá. Uma vez, sabe como é que eu fiquei livre da depressão? Eu peguei depressão umas par de vezes, né? Teve uma vez que eu estava com uma depressão assim, e eu ruim, né? E eu tinha 1001 motivos. Aí eu estava com os homens de Deus na loja ali, nós conversando sobre aquilo mesmo, e Deus usou eu mesmo. Deus falou assim para mim: me adora por isso. E eu senti no coração que subi em cima da mesa. Aí eu tinha aquela mesa de patrão, né, aquela mesona assim. Eu subi em cima da mesa e comecei a falar, né, para Deus tudo que estava acontecendo, mas adorando, glorificando. Falando: o Senhor tem um propósito, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu te louvo por essa perda, te louvo por isso, te louvo por aquilo. E comecei a louvar, querido, em voz alta. Aquela depressão foi como se fosse uma água assim, fazendo shhh. Mas como é que eu vou louvar por desgraça, pastor? Falei: então, era meu sacrifício, eu não queria. Como é que eu vou agradecer a Deus por uma maldição? O importante não é se eu estava fazendo a coisa certa, querido. O importante é que eu tinha que sacrificar a minha carne. E muitos de nós, né, querido, estamos baseados naquilo que nós temos por certo. Estamos esquecendo, querido, que a lei de Deus, o princípio de Deus, é sacrificar a carne, porque dessa vida nós nascemos nu, e nu nós voltaremos, nós não levaremos nada daqui, a não ser aquilo que nós fizemos para Deus. E para nós fazer para Deus, nós temos que primeiro ser transformado. Antes de você ser transformado naquilo,
a tua obra não é aceita, seu sacrifício não é aceito. Por quê? Porque você está oferecendo sacrifícios, querido, baseado na carne. Mas quando você é transformado de natureza, sua natureza passa a ser a natureza de Deus, aí toda a tua obra, ela é escrita nos umbrais de Deus, eterno. Mas até você não ser transformado, querido, o único beneficiado é a obra que Deus está fazendo no auxílio da sua transformação. Ninguém pode dar o que não tem, espiritualmente é assim. Então comece a buscar a transformação de dentro para fora, entende? Para que o teu louvor seja aceito, porque o Pai só procura quem adora Ele em espírito e em verdade. E enquanto você não aprender a lei do sacrifício, o teu louvor, querido, não causa muito impacto. Glória a Deus. Vocês estão entendendo isso ou não? É assim que funciona o mundo espiritual. Agora, olha bem, intercessor. Deus, diga comigo, Deus é santo. A vossas iniquidades é que faz separação. Moisés queria ver Deus. Isaías, ele viu Deus. Ele viu em espírito, não na carne. Ele viu Deus. E ele ficou apavorado. Porque ele tinha certeza que qualquer um que visse Deus, morreria. Se Deus vir, querido, no pastor, qualquer um de nós aqui, nós morremos fulminado na hora. Porque Deus é santo. E nós estamos no processo de santificação e sacrifício. Mas por que nós temos que sacrificar? Porque a nossa natureza é ruim. Então o sacrifício sempre vai existir. A carne vai sendo dominada, reeducada, mas mesmo assim é trapo de imundícia. Então ninguém pode se aproximar de Deus. Mas o Verbo se fez homem. E Jesus, como homem, ele pode chegar em você. Oi, tudo bem? E você fala assim: uau, Jesus, eu te amo. Pai, ele me ama. Ainda você não pode ver o Pai. Mas Jesus, o único que está com o Pai e pode estar com você é Jesus, homem. A Bíblia diz ali, Cristo homem. Então você não pode ir a Deus, mas você pode ir a Jesus. Na verdade é Jesus que veio em nós. Ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Se nós não sacrificar, nós não estamos abrindo a porta, Raquel. Se nós não fizer o que Deus quer, nós não estamos abrindo a porta. Se nós achar que nós somos bons, nós não estamos abrindo a porta, nós estamos fechando a porta. E outra coisa, querido, filho de crente não é crentinho. Entende? Filho de crente não é crentinho, não é filho de Deus. Se você for arrebatado, eu vou grudar no seu corpo. Não tem disso, não. É individual. Entende? Você, querido, pode ser meio protegido por andar com homens abençoados. Mas você não vai ser abençoado se você não tiver a tua bênção. Pode ver que Jacó pegou, no anjo, como o anjo veio, Jacó teve uma oportunidade. Ele não deixou o anjo embora enquanto não abençoasse ele. Você tem que se pegar com Jesus, que ele fala: Jesus, eu não te deixo, eu não te largo. Como é que não larga de Jesus? Aquele que ouve e obedece a minha palavra. Jesus é Senhor, dono, patrão. A Bíblia fala assim: tudo que façais, façais para agradar o Senhor, e não aos homens, porque é dele que vocês vão receber a recompensa. E é ele que ensina como fazer as coisas. Glória a Deus. Glória a Deus. Então olha bem, Jesus é um mediador, ele é meu advogado. E ele
é totalmente homem. Então ninguém pode ir ao pai, ir lá conversar com o pai. Ó pai, eu vim aqui para o senhor advogar. Mas você vai em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o seu mediador. Ele é o seu mediador advogado. Ele que luta a tua causa. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Só existe um. Não é Maria, não é Pedro, não é João, não é o pastor, não é igreja. É Jesus. Jesus, ele pode se ligar ao pecador, purificar o pecador pela sua presença. Por que existe crente que é mais abençoado, pastor? Por quê? Porque é por causa de entrega. Quanto mais você entrega para Jesus, mais purificado você fica. Quanto mais você retém, né, Jesus ele está tentando te abençoar o máximo que ele pode. Aonde ele pode, ele vai e abençoa. Mas nós fechamos as portas. Quando nós ferimos princípios de Deus. Mas quando você, querido, obedece a Deus, você chega diante de Jesus, né? E por causa do que você fez para Jesus, né? Jesus pode praticar justiça. Entende? Jesus é a nossa justiça. Sem nós merecer, Ele faz justiça. Agora deixa eu te falar uma coisa para você. Nós com a vida braba que nós tem aqui, né? Imagina se tivesse vários advogados, né? E cobrasse para advogar a nossa causa diante de Deus, Raquel. Quem que ia ter dinheiro para pagar? Querido, se você der a tua vida inteira para Jesus, tudo que você fizer para Ele, nunca vai pagar. Porque a tua causa é cara. Entende? Tua vida é cara. Entende? Mas Jesus, Ele pode pagar por você. Ele pode pagar. Ele pode te absolver. E Ele pode pleitear. Tem coisas, querido, que Jesus vai fazer nós pagar. Nós sofrer consequência. Mas por que você não busca recurso dele? Fala, Jesus, ó, eu pisei na bola, bati o carro, vou ter que pagar. Não pagar o carro, né, Jesus, é coisa, mas o Senhor é meu intercessor. Então, Jesus, providencia recurso que eu quero pagar minhas contas. Eu quero pagar minhas dívidas. Você pode pedir. Por isso que a Bíblia fala, ó, pedi e dar-se-vos a. Batei, abrir-se-vos a. Você sabe, querido, que a coisa mais ruim do mundo e mais chata, a Rose viveu um pouquinho comigo, é andar com pessoas diferentes da gente, que a gente não gosta delas, mas que a gente precisa andar. Eu andei com várias pessoas, querido, que era difícil de conversar com elas, mas eu precisava andar com elas. Eu já vi muitos de vocês, né? Chegar pessoas aqui, difícil de conversar, difícil de lidar, e vocês não aproveitaram, eu aproveitei. Aí você não tira proveito, querido, o que acontece? Deus não te transforma. Tem vários negócios, né, que Deus me abençoou e me prosperou, porque eu andei com pessoas difíceis de relacionamento, porque o cara tinha outra cultura, outra educação, outra maneira de viver, né? Mas foi com ele que eu aprendi alguns segredos de lidar com negócios. E nós às vezes não gostamos disso. Nós queremos fazer só o que nós queremos. E aí nós não praticamos sacrifício. E nós temos que aprender sobre ofertar para Deus a nossa carne. Porque Jesus, Ele já lutou pela nossa alma e pelo nosso espírito. Porque todas as bênçãos de Deus que estão nas regiões celestiais, e você vai ter que ir lá buscar.
Amém? Fala assim: Jesus é meu advogado, é o meu Senhor. Levanta e vem aqui, querido, que eu quero orar por você. Repita assim comigo: meu advogado, Jesus, meu Senhor, eu creio em Ti, já fui batizado, eu vim aqui hoje, porque eu preciso de Ti. Senhor Jesus, eu peguei essa palavra, eu preciso ruminar ela, eu preciso que ela faça parte da minha alma, dos meus pensamentos e agora da minha vida, minhas atitudes. Senhor Jesus, eu quero me aproximar de Ti. Eu sei que depois que eu Te obedecer em tudo, por causa da natureza de pecado que habita em mim, eu não tenho em mim mesmo justiça que possa satisfazer os requisitos de Deus. Por isso, Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, eu quero obedecer Sua palavra, para que o pecado, por causa da presença do Espírito Santo, não tenha mais domínio sobre mim. Que eu possa aprender que toda vez que a minha carne, a minha vontade, o meu entendimento, a minha compreensão quiser dirigir a minha vida, eu vou nos Seus princípios, eu vou na Sua vontade, nos Seus ensinos, e eu vou sacrificar, para que não haja orgulho em mim, mas para que eu me orgulhe em Ti. Jesus, eu quero Você, eu quero ser Seu, eu quero que o Senhor habite em mim, com Teu poder, com Teu amor, com Tua graça. Fala: Jesus, Tua palavra diz que tudo é possível àquele que crê. Tua palavra diz que o que olhos humanos não viram, coração humano não sentiu, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que Te amam. Eu aprendi que Te obedecer é Te amar. Jesus, me ajuda a Te obedecer, porque eu decidi Te amar. Amém. Glória a Deus. Agora, querido Espírito Santo, eu quero que você venha sobre nós. Eu ordeno agora que os demônios arrumem sua mala. Demônios que impediram esse povo de prosperar, que roubou o que era deles, que roubou o que eles ganharam, que roubou o que eles herdaram, que roubou o que eles tinham por direito. Amarrado, amordaçado e sem força, pega aquilo que é seu e saia daqui, em nome de Jesus. Espíritos malignos, mandado por feitiçaria, por bruxaria, ou por portais espirituais de antepassado, pode pegar, arrumar a mala e sair em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se houver algum espírito rebelde, desobediente, que se diz forte, eu agora declaro que o Senhor libera o anjo forte dele, mais forte do que vocês, bem mais forte, e comece a peleja e vocês saiam. Vai sair nem que for na marra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro aqui que todo domínio,
toda a obra do inimigo criada no nosso coração através da mídia, da escola, da cultura, dos nossos maus olhos, tudo que entrou em nós vai ser destruído agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, mas que a base da tua palavra seja bem consolidada em nosso coração, porque a base, Senhor, são as razões, são os porquê, são os propósitos. Eu quero, Pai querido, que agora, Senhor, o Senhor edifique em cada um, Pai, algo, Deus querido, que vai fazer essa pessoa, Deus, buscar, Pai, uma construção sólida, Pai, na Tua presença, na Tua igreja, Pai, até, Senhor, que o Senhor venha nos buscar, em nome de Jesus. Deus, amatecandalabash, orecandalabash. Eu estou decretando aqui, Pai querido, que os principados e potestades, Pai querido, caiam por terra em nome de Jesus, Deus.